Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós iniciamos o estudo das intervenções de terceiros. Ainda estamos falando dos sujeitos no processo, ainda estamos ligados àquela ideia de partes, terceiros. Começamos isso com litisconsórcio, tivemos 3 aulas de litisconsórcio e agora entramos então no estudo das formas de intervenção de terceiros. Vocês verão que muito do que vimos para o litisconsórcio também vai ser retomado aqui para que nós possamos compreender as intervenções de terceiro. E uma outra coisa que é importante nós retomarmos, pessoal, é que vocês já também me ouviram falar e já estudaram o conceito de parte de terceiro no processo. Quando iniciamos o estudo do litisconsórcio, eu contei isso para vocês, né? Expliquei que existe uma construção na doutrina acerca do conceito de parte, que isso vem lá do Chiovenda. Liebman também entrou nesse debate. Pensávamos então no conceito de parte como sujeito do contraditório, mas depois, contei a historinha para vocês, chegamos num conceito que me parece que é o mais adequado, que nada mais é do que tratar as partes como aquelas que exercem a pretensão no processo, que têm interesse na pretensão do processo, ou contra quem se formula uma determinada pretensão do processo. Esse conceito, inclusive, é trazido pelo professor Marinoni, pelo professor Sérgio Arenharte, professor Daniel Mitidiero, no curso de Processo Civil, que foi, inclusive, o texto que vocês leram naquela aula. Ainda nessa ideia, então, se parte ao sujeito que está ali no processo, exercendo, claro, o contraditório, mas que tem interesse direto naquela pretensão formulada, seja porque ele formula esse pedido, seja porque ele recebe a formulação de um pedido formulado contra si, terceiro é quem não é parte no processo. Claro, né? Chegamos ao conceito de terceiro por exclusão. Ele não é parte no processo. Estamos falando aqui de hipóteses, portanto, essas que vamos estudar agora, de terceiros que tenham algum interesse em ingressar num processo no qual ainda não são partes. Estes terceiros são terceiros juridicamente interessados, porque terceiros a um processo, todo mundo é, né, gente? Todo mundo é terceiro num processo. Todo mundo tem que respeitar os efeitos de uma sentença, mesmo que uma sentença não gere efeitos diretamente na minha esfera de interesses, ainda assim eu vou respeitar aquela decisão. Nós não estamos falando desse tipo de terceiro, estamos falando de um tipo de terceiro aqui que é juridicamente interessado. Ele tem algum interesse em um processo do qual ele não faz parte, ele não foi incluído no processo, ele não é parte, ele não é litisconsorte, ele não está nem no polo ativo nem no polo passivo daquela demanda, mas ele tem algum interesse em estar. Então o código regulamenta, o código nos traz algumas possibilidades para que este terceiro que está ali, alheio ao processo, mas tem interesse nele, possa intervir, possa ingressar no processo. Em quase todas as formas de intervenção de terceiros, o terceiro, ao ingressar no processo, vira parte. Ele vem para o processo depois que o processo já está instaurado, depois que aquela ação já foi proposta, e ao ingressar, ele se torna parte, o que acarreta a atribuição a esse terceiro dos mesmos efeitos que nós teremos para as partes no processo, salvo algumas exceções. E aí, pontualmente, quando o terceiro, ao ingressar no processo, não virar parte, continuar sendo terceiro, eu vou contar isso para vocês. A primeira forma de intervenção que nós vamos estudar hoje para a parte da doutrina já é um exemplo disso, um caso em que o terceiro vem e continua sendo terceiro, mas nós já falamos sobre isso. Por hora, o que vocês precisam entender é o seguinte: se aquela pessoa, se aquele sujeito está fora de um processo, ele não foi incluído no processo, mas tem algum interesse naquilo que está sendo discutido no processo, ele pode intervir neste processo por meio das modalidades de intervenção de terceiros. Eu coloquei ali no material de vocês todas essas formas de intervenção que nós vamos estudar, aquelas que vêm discriminadas no capítulo da intervenção de terceiros, mas coloquei ali para vocês também algumas outras formas de terceiros intervirem no processo que estão espalhadas pelo código. O recurso de terceiro prejudicado, a exibição de documento ou coisa contra
terceiro, enfim, o concurso de credores, enfim, algumas modalidades aí de intervenções de terceiros. Não precisa se preocupar com isso agora. Se vocês quiserem, depois ali no nosso encontro no Collaborate, eu posso explicar rapidamente para vocês cada uma dessas outras modalidades. Mas a ideia é que vocês estudem o recurso de terceiro prejudicado lá nas aulas de recurso, o concurso de credores lá nas aulas de execução, a exibição de documento contra terceiro lá nas aulas de provas. Então não se preocupem, porque isso virá a seu tempo. Mas podemos conversar sobre elas depois, só não vou perder tempo aqui no vídeo explicando essas formas que não integram aqui o nosso conteúdo exatamente. As que integram o nosso conteúdo são assistência, simples ou litisconsorcial, chamamento ao processo, denunciação da lide, amicus curiae, desconsideração da personalidade jurídica. Essas são as formas de intervenção que estão no Código de Processo Civil de 2015. Existem grandes mudanças na intervenção de terceiros do Código de 73 para o Código de 2015. Algumas foram extintas. Algumas formas de intervenção de terceiros que nós tínhamos no CPC 73 não existem mais. Depois também posso contar isso para vocês. Em especial falaremos até de uma delas lá no estudo da contestação, quando nós falarmos também da possibilidade de uma parte que não é legítima indicar a parte legítima. Isso era uma forma de intervenção no código anterior, agora é uma forma de se trazer esse terceiro, mas ela não integra mais as modalidades de intervenção de terceiros. No código anterior isso se chamava nomeação à autoria e tinha hipóteses mais restritas. Enfim, depois eu conto essa historinha também para vocês. O importante é que vocês entendam que no Código de 2015 nós temos esta configuração que eu acabei de contar para vocês para as formas de intervenção. Algumas destas formas de intervenção são espontâneas. Outras formas de intervenção são provocadas. Qual que é a diferença entre elas? A forma de intervenção espontânea ocorre quando o terceiro voluntariamente quer ingressar no processo. Ninguém faz com que ele venha. Ele voluntariamente ingressa no processo. Já as formas de intervenção de terceiros provocadas são aquelas em que o terceiro é obrigado a ingressar no processo. As partes provocam o seu ingresso no processo e por meio das formas de intervenção é possível trazer então este terceiro que não vem necessariamente de forma voluntária para ingressar no processo. A cada forma de intervenção de terceiros estudada, a cada modalidade de intervenção de terceiros estudada, eu vou contando para vocês. Essa é espontânea, essa é provocada, e aí conversaremos melhor sobre isso, ok? Existem, pessoal, uma série de interesses que motivam a intervenção de terceiros no processo. As modalidades de intervenção de terceiros, como regra, partem da ideia de que coisas que acontecem em processos que tramitam entre determinadas pessoas podem interessar a determinados sujeitos que estão fora do processo. Aí vem a ideia de interesse jurídico mesmo. Nós não falaremos, não ao menos hoje, na aula, por exemplo, que teremos daqui a pouco de assistência, em um interesse que não seja jurídico no processo, embora seja possível pensar em outras formas de interesse, e aí nós vamos falando disso aqui no decorrer das nossas aulas, mas partimos a princípio de um interesse jurídico. Porém, o código, ao trazer o capítulo da intervenção de terceiros, traz uma visão um pouco limitada da possibilidade de atuação dos sujeitos no processo, né? Hoje em dia nós temos formas de dar um melhor aproveitamento para isso, nós temos formas de enxergar o processo como um espaço de colaboração e cooperativo em que outras pessoas e outras modalidades podem acontecer. Quem recentemente fez um trabalho magnífico sobre isso foi a professora Sofia Temer. A professora Sofia Temer na UERJ, orientando a professora Antônio do Passo Cabral, fez a sua tese de doutorado trabalhando justamente uma nova configuração para a atuação dos terceiros e das partes do processo sob o prisma da participação. E ela prevê, por exemplo, um interesse de terceiros para intervir num processo só porque neste processo existe uma prova sendo produzida e este terceiro não tem interesse necessariamente no objeto daquele processo, mas tem interesse nessa prova porque ele, por exemplo, quer utilizar essa prova
em um processo dele depois. É uma possibilidade de intervenção que não aparece no código expressamente. É claro que nós podemos tirar, a professora Sofia faz isso, né? Extrair a possibilidade de se tirar de artigos dispositivos do código essa possibilidade de intervenção, mas ela não aparece diretamente. Dou esse exemplo para vocês, por quê? Para vocês entenderem que as possibilidades para que o sujeito terceiro participe do processo não são limitadas a essas que nós estudaremos aqui. Nós podemos aí abrir um pouquinho a nossa mente para conseguir enxergar nesse código riquíssimo que nós temos outras possibilidades de participação no processo. Participação que traz muitos ganhos para o processo, né? Quando nós falamos em processo, quando nós falamos em jurisdição, nós temos que compreender o processo e, claro, o processo enquanto instrumento da jurisdição, enquanto um espaço deliberativo, um espaço que abre possibilidades para participação de sujeitos a fim de se buscar uma construção melhor da decisão judicial. É muito bacana nós olharmos hoje para o processo como esse grande espaço de diálogo, deliberação e cooperação. É fundamental termos essa visão da jurisdição hoje em dia. Então é muito legal nós estudarmos as formas de intervenção de terceiros e não só essas que estudaremos aqui, mas esse olhar de pensar que terceiros podem vir para o processo por outras razões e por outros interesses, justamente porque isso amplia o contraditório, aumenta a participação, garante uma legitimidade, inclusive democrática, muito maior para a decisão judicial. Recomendo então para vocês o trabalho da professora Sofia, o livro, a tese virou livro, saiu pela Ius Podium, é muito legal, vale muito a pena dar uma olhadinha justamente para podermos ter essa concepção mais ampliada das possibilidades de participação dos terceiros no processo, ok? Bom, olhando então agora já feitas essas premissas, estabelecidas essas premissas, feitas todas essas ressalvas, vamos agora então iniciar o estudo propriamente de cada uma das espécies de intervenção de terceiros e aí dentro de cada uma delas vamos vendo com muita calma cada uma das peculiaridades, os espaços de aplicação, as peculiaridades e as possibilidades que se abrem aí a cada uma delas. E nós começaremos pela assistência. Assistência é a primeira modalidade de intervenção de terceiros. Ela vai aparecer ali a partir do artigo 119 do CPC. E a assistência pode ser de duas formas. Ela pode ser ou assistência simples ou assistência litisconsorcial. Nós estudaremos aqui ambas. E ambas são formas de intervenção espontânea no processo. O terceiro intervém no processo de forma voluntária. O assistente não é obrigado a intervir. Ele vem porque ele quer, não porque ele é legalzão. Não porque ele é bonzinho, mas porque ele tem algum interesse na causa. Já vamos entender melhor que interesse é esse que o assistente tem no processo. Vamos começar pela assistência simples. Quem é o assistente simples? O assistente simples, pessoal, é um terceiro que ingressa, que pede para ingressar num processo do qual ele não faz parte, porque ele tem um interesse reflexo, um interesse jurídico naquela decisão que pode ser proferida naquele caso. O assistente simples não é titular do objeto do processo, daquele objeto que está sendo discutido naquela demanda. Ele não tem um interesse direto naquele processo e ele não vai sofrer um efeito direto da decisão proferida naquele processo. Ele vai sofrer um efeito reflexo. A decisão proferida naquele processo, embora seja relativa a uma relação jurídica que não é diretamente dele, pode causar efeitos na sua esfera, efeitos reflexos na sua esfera de interesses, e por isso ele vem para o processo para auxiliar, apoiar uma das partes. Ele pode ser assistente do autor ou assistente do réu, tanto faz. O assistente pode assistir qualquer uma das partes e aí essa parte vira a parte assistida pelo assistente, mas ele vem para dar este
apoio à parte, não porque ele é super legal, não porque ele quer dar uma ajudinha, mas sim porque ele precisa dar esse apoio na medida em que aquela decisão pode gerar um efeito reflexo sobre o interesse que ele tem. Então vejam que o interesse do assistente nesse caso é jurídico, o interesse meramente econômico ou institucional não justifica o ingresso no assistente, mas ele tem que ter um interesse jurídico na medida em que a decisão do processo pode gerar um efeito sobre alguma relação, sobre alguma questão relativa a esse assistente. Um exemplo pode ajudá-los, e é o exemplo mais básico, né, que nós usamos para a ideia do assistente, que é o exemplo da sublocação. O que pode acontecer? Eu posso ser locadora de um de vocês, locadora, locatários. Tranquilo. Temos ali um contrato de locação. E aí vocês pegam este contrato de locação e a partir dele celebram um contrato de sublocação, ou seja, vocês alugam o imóvel para um terceiro, para uma outra pessoa que não tem relação nenhuma comigo. A Thaís é locadora de um de vocês e um de vocês viram então sublocatários ou sublocadores, né, de uma terceira pessoa que vai ser sublocatário. Imaginem que os aluguéis parem de ser pagos, deixem de ser pagos. Por alguma razão, o seu sublocatário não paga você e você, que é meu locatário, não me paga. Só que a minha relação é com você. Se você não me paga o objeto do nosso contrato de locação, o que eu faço? Eu entro com uma ação de despejo contra você, que é o meu locatário. Thaís propõe uma ação de despejo contra você. Essa ação vale, essa ação vai tramitar, todas as condições estão atendidas, pressupostos atendidos tranquilamente e o sublocatário não veio para ação. Eu não tenho por que trazer o sublocatário. Eu não tenho nada a ver com o sublocatário. A relação dele é com você. A relação dele não é comigo. Então eu só entro com ação contra você, que é com quem eu tenho diretamente uma relação jurídica nesse caso. Só que o que acontece, pensem bem, o que vai acontecer com o sublocatário se eu ganho a ação contra você, se eu consigo o despejo, eu acabo com aquele contrato de locação por falta de pagamento, então tenho que retomar esse bem. O sublocatário vai ficar numa situação difícil, porque na verdade quem vai sair de casa é ele, né? Quem vai ter que deixar o imóvel é ele. Então o que o sublocatário pode fazer? Ele pode ingressar no processo para te assistir. Ele vai ser assistente do réu nesse exemplo da ação de despejo. Por quê? Porque ele tem interesse em uma sentença favorável a você. Não porque ele vai com a sua cara, mas porque se você for despejado, na verdade quem vai ser despejado vai ser ele. Vejam bem, o objeto desse processo, o objeto da ação de despejo não é diretamente do sublocatário. Quem são partes no contrato de locação? Thaís e você. O sublocatário não tem nada a ver com isso. Porém, se este contrato de locação gerar um despejo em razão de falta de pagamento, isso vai gerar um efeito reflexo, vai espirrar para o contrato de sublocação. E aí esse sublocatário, que figura como assistente, pode se prejudicar. Vejam que ele pode sofrer um prejuízo. O interesse jurídico dele está aí. A solução do nosso contrato resulta, implica, espirra no contrato dele. E por isso ele pode ser assistente. O que nós extraímos dali? Primeiro, o assistente não está no objeto do processo. Aquele objeto não interessa diretamente a ele. Diretamente não, ele não é parte no nosso contrato. Essa é a primeira ideia. O interesse dele é porque ele sofre um efeito reflexo daquela decisão. E, em segundo lugar, o assistente simples não tem relação com o adversário do assistido. A relação do assistente simples é com você, que é o assistido. Só. A sublocação foi feita com você. Não foi feita comigo. Eu não tenho nada a ver. Eu nem sei quem ele é. Eu tenho nenhuma relação com ele. Mas ele tem uma relação com você. Ele não tem relação comigo, por isso que essa assistência é simples. O que ele pode fazer então? Ele pode pleitear o ingresso no processo, as partes vão ser intimadas para se manifestar em 15 dias, eventualmente podem impugnar o ingresso do assistente, podem demonstrar que não existe interesse jurídico que justifique a intervenção. O juiz então vai decidir ou pelo deferimento ou pelo indeferimento da assistência. Seja em que sentido for essa decisão, ela é recorrível, seja para deferir ou não o ingresso do assistente, cabe agravo de instrumento,
contra essa decisão, é o nome do recurso que as partes ou o assistente que quer ingressar pode utilizar para recorrer nos termos do 1015 do CPC. Se o assistente ingressa, ele atua ao lado dessa parte assistida, ele vai dar esse apoio, então, para essa parte no processo, mas ele não vira parte, gente. Aqui existe uma polêmica na doutrina, na verdade, né? O professor Fred Didier, por exemplo, vai dizer que o assistente, quando ingressa, vira parte. O professor Daniel, o professor Marinoni, o professor Sérgio, por exemplo, vão dizer que não, que ele continua sendo terceiro. Eu concordo mais com eles, porque eu concordo e entendo que, de fato, o terceiro, o assistente, continua sendo terceiro no processo. Ele continua figurando como alguém que não tem interesse direto no pedido formulado. Então, olhem para aquele conceito de parte que nós estabelecemos lá no início, né? Parte é aquela pessoa, é aquele sujeito no processo que tem diretamente o interesse naquele pedido formulado. É aquele que formula o pedido ou é aquele contra quem se formula um pedido. Então, nós localizamos na pretensão o ponto nuclear para conceituar alguém como parte num processo. O assistente continua não sendo titular daquela pretensão. O assistente continua não tendo interesse direto naquela pretensão. Ele tem um interesse jurídico reflexo. A eficácia daquela decisão sobre a vida dele é reflexa. O pedido continua não sendo dele. O contrato de locação não tem nada a ver com ele, no nosso exemplo do sublocatário. Então, nesse caso, ele continua sendo terceiro, mas ele é um terceiro que está no processo atuando ao lado da parte, ao lado do assistido, ok, pessoal? Eu já retorno com outro vídeo para ir subindo esse para ele não ficar muito grande, para continuar falando da assistência simples e falar um pouquinho também da assistência litisconsorcial. Até já!